filho. Deus, em nome de Jesus, Pai, por aquilo que o Senhor tem ministrado no coração do teu servo. Deus, em nome de Jesus, fala com a tua igreja, que toda barreira, Senhor, venha cair por terra. Deus, em nome de Jesus, ó Pai querido e Pai santo, que esta palavra, Senhor, ó Deus, venha cair, ó Deus, em nossa mente, descer para o nosso coração, Pai querido. Senhor, que ela venha dar fruto para o louvor da tua glória. Senhor, é que nós te pedimos, em nome de Jesus, como igreja, como filho amado de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pai, Senhor, irmãos. Muito bom estar aqui, muito bom estar na presença do Senhor, muito bom poder adorar e bendizer esse Deus junto com vocês. Sou grato pelo convite, obrigado, pastor Ricardo, pela confiança, e meu desejo é que Deus possa transbordar não somente o meu, mas o coração de todos nós nessa noite. Amém? Segunda-feira, não quero cansá-los, então eu prometo que não passo das 10h30. Amém? Brincadeirinha. Quero convidá-los a ver comigo as suas Bíblias, a carta segundo escreveu Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Quero meditar com vocês a partir do versículo de número 25. Versículo 25 do capítulo 10 do Evangelho que Lucas escreveu. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz Escola Bíblica Dominical. Amém. Então, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: Eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês tu? Respondeu-lhe ele: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tornou-lhe Jesus: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, disse: Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele, vendo, encheu-se de compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastardes a mais, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o doutor da lei: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: Vai e faz tu o mesmo. Amém? Os irmãos podem se sentar. Gosto de ler sempre bastante versículos, porque um professor, amigo meu, me ensinou que se a pregação for ruim, pelo menos a leitura vocês guardam. Então já leio um texto bem grande para vocês guardarem. Só isso já vale a pregação. Queridos, nós, como igreja, estamos vivendo momentos turbulentos e difíceis. Estamos em uma era que o homem abriu mão do auxílio divino e acha que pode resolver todas as coisas sozinhos. Estamos na época da Bíblia de 1 milhão de almas. Estamos na época do templo erigido de Salomão. Estamos na época das marchas para Jesus. E interessante é que no meio dessas marchas para Jesus, já existem outras marchas, dizendo que o show tem que parar e que precisamos voltar ao Evangelho puro e simples. Vivemos momentos em que parece que a multidão, que a comunidade evangélica está andando toda pomposa e vitoriosa pelos caminhos
Segundo algumas pesquisas, daqui a alguns anos, os evangélicos serão maioria no Brasil. Glória a Deus por isso. Mas ficamos pensando com os nossos botões: quando os evangélicos forem maioria no Brasil, será que a corrupção será menor? Será que os políticos que assumem o poder serão mais justos? Será que os nossos professores ensinarão com mais fervor aos nossos filhos e às nossas filhas? Será que nós, profissionais, dedicaremos o nosso melhor naquilo que nós faremos? Como será quando essa comunidade evangélica tomar o poder? O que nós podemos esperar do Brasil? O que nós podemos esperar dessa igreja que se levanta? Eu fico triste porque eu penso comigo que a resposta que eu obtenho dessa pergunta não é assim tão positiva. Haja vista que já há muitos dos nossos irmãos no poder. Há muitos que andam conosco com o título de evangelho, que mostram ser pior do que aquele que não tem título algum. Interessante a gente perceber isso, essa tendência do ser humano em sempre virar as costas para Deus. Note que o Novo Testamento, ele começa com Deus fora do templo. Já viu isso? Lucas capítulo 3, versículo 1 e 2 diz que no reinado de Tibério César, tinha alguns governantes das províncias, e dentro do templo, 2 homens tomavam conta do sumo sacerdócio, Anás e Caifás. Interessante que a lei de Moisés só permitia um sumo sacerdote por ano. A palavra sumo significa um. Mas nessa época havia 2 pastores principais dentro da igreja. Interessante que o texto continua dizendo que a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Mas espera aí, se Deus tem que falar com uma nação, o Senhor vai procurar o seu sumo sacerdote, aquele que ele confiou, que ele responsabilizou para informar o povo a lei do Senhor. Mas é como se Deus entrasse dentro do templo, procurasse um homem digno de receber a sua palavra, olhasse em cima do púlpito e não tivesse ninguém, olhasse nos bancos e não havia ninguém preparado. Deus escolheu sair do templo, andou uma vez pelas ruas de Jerusalém e não havia ninguém, nenhum homem disposto a lhe dar ouvidos, nenhum homem disposto a ser o seu amigo, nenhum homem disposto a verdadeiramente cumprir o que a lei dizia. O Senhor vai até o deserto e lá ele acha um homem. E lá no deserto, Deus enche o coração de João Batista. E lá no deserto, João Batista começa a pregar. Deus sai do templo e vai para o deserto falar à multidão. E isso me alegra muito, porque eu fico pensando naqueles que têm o chamado de Deus, pastor Ricardo. Pode achar que vai viver a vida inteira no deserto. Pode achar que vai viver a vida inteira sem ser reconhecido dentro de uma congregação. Mas isso não importa, porque aonde você estiver, meu querido, o Senhor vai até você, vai encher a tua alma, vai encher o teu coração, e aonde você for, querido, seja numa fila de ônibus, seja dentro de um banco, você vai ser reconhecido como um homem ou uma mulher de Deus. O Senhor não escolhe tempos sinuosos para falar com o ser humano. O Velho Testamento começou com Deus fora do templo, e ele termina com Deus fora da igreja. Apocalipse 3:20, Jesus dizendo a um pastor de igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu vou entrar. Interessante isso. Jesus escrevendo uma carta a um pastor de uma igreja, dizendo a esse pastor: pastor, eu estou do lado de fora, eu quero entrar.
Quero cear com vocês. Quero ter comunhão com vocês, mas até agora a porta está fechada. Começou o Novo Testamento com ele fora do templo. E acaba o Novo Testamento com ele fora da igreja. Quem é esse ser humano? Outra pergunta. Quem é salvo? O que é salvação? Quem tem a vida eterna? E quando eu digo vida eterna, o que você pensa? O que é vida eterna para você? Será que é um estado pós-morte? Será que é um estado depois de findar a sua carreira aqui nessa terra? Isso é vida eterna? O doutor da lei, todo preocupado com essas questões, ele certo dia se levanta e ele faz uma indagação. Ele abre o seu coração para Jesus e ele pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Na cabeça desse doutor da lei, ele entendia muito bem que após a morte algo aconteceria que faria com que ele continuasse vivendo